Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Recanto de Luz. Boa noite também àqueles que estão nos assistindo no canal do YouTube. A casa está cheia, a gente fica muito feliz com isso. E lembrando sempre de quem esqueceu de desligar os celulares ou colocar no modo silencioso, que o coloquem agora, porque o silêncio é muito importante para manter a harmonia do ambiente. E aqueles recadinhos, agradecimentos, aqueles que já doaram, aqueles que podem doar os alimentos para ajudar as nossas famílias. Cada semana está crescendo o número de famílias necessitadas em que o Recanto ajuda com o rancho no final do mês. Então, a gente sempre está aqui pedindo 1 quilinho que seja de qualquer coisa, um sabonete, um detergente, uma fraldinha, 1 litro de leite. Qualquer ajuda é bem-vinda. E também as doações para o nosso brechó, que trabalha toda sexta-feira, das 3 às 6. Também tem bastante coisa boa para quem gosta de comprar. Ah, mudou? Está das 2 às 5. Horário de inverno, das 2 às 5, desculpa. E aqueles que querem doar também podem trazer, fiquem à vontade. Então, vamos fechar os nossos olhos um pouquinho, respirar fundo, para a gente começar a receber tudo aquilo que a gente veio buscar aqui no Recanto, nessa noite de sábado, pedindo por todos nós muita paz, muita luz. Deus, Senhor de toda força e poder, dai-nos hoje a segurança do teu amor e a certeza de que estás conosco. Pedimos ajuda e proteção em todas as horas de nossas vidas. Tira de nós o medo, tira de nós a dúvida, esclarecendo o nosso espírito com a luz que iluminou o teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que nós possamos perceber toda a tua grandeza e a tua presença em nós, para que nos sintamos fortalecidos e renovados na fé. Que assim seja. A nossa exposição de hoje com a nossa amiga Andréia. Então, uma boa noite a todos os presentes, bem como aos amigos que nos assistem pelo canal do YouTube. Nosso estudo da noite, continuando o estudo do nosso livro Pão Nosso. Esse livro que faz parte de uma coleção de 5 livros, Psicografia de Chico Xavier através do Espírito de Emmanuel. E esta obra, quando Emmanuel, no plano espiritual, planeja, ele tem como intuito trazer uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Então, todas essas 5 obras, elas vêm trazendo epístolas ou alguns trechos de parábolas para que nós possamos refletir. Só que nós aqui, no momento, estamos refletindo sobre a reflexão de Emmanuel. Então, e ele tem, com o intuito, que essa reflexão não seja apenas numa forma de estudo, mas que ela também seja no sentimento de também praticar aquilo que a gente está ouvindo aqui. Porque se a gente só ouvir, ouvir e ouvir, o que a gente vai fazer desse conhecimento, se não é colocarmos em prática, se não é isso que o nosso Criador nos fez para nos desenvolvermos e sermos pessoas melhores? E dando esta continuidade, o nosso trabalho é sobre o capítulo 10. E ele traz como título Sentimentos Fraternos. Sentimentos fraternos, quando eu peguei para ler, a primeira coisa que me veio, que desde criança a gente ouve, a campanha da fraternidade que a Igreja Católica promove todos os anos. E aí a gente ficava esperando qual vai ser o título, desta campanha. E será que a gente entende por que é fraternidade? Bom, a ideia, é um trabalho de caridade que a Igreja Católica promove. E ela tinha, para cada ano, os seus objetivos. E Emmanuel ilustra, ou inicia esse estudo, trazendo uma epístola que é considerada, por muitos estudiosos
da Bíblia, do Evangelho e também da vida de Paulo de Tarso, como sendo a sua primeira epístola, o livro mais antigo do Novo Testamento. E ela diz o seguinte: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Se a gente quisesse só extrair desta epístola, a gente poderia dizer o seguinte: não precisava eu estar aqui falando sobre fraternidade, ou falando sobre caridade. Quando Deus nos criou, nos colocou o sentimento de amor, está enraizado em nós esse sentimento de amor. E por que nós não o praticamos? Então não precisaria dizer o que é fraternidade, o que é esse sentimento fraterno. Ele está em nós. Só que nós ainda não o enxergamos, ou não paramos para enxergá-lo. Então, o nosso trabalho da noite vai ser para nós pontuarmos algumas atitudes, algumas ações aonde nós não estamos sendo fraternos. Ou onde a gente precisa, ou onde a gente é e muitas vezes nem percebe que estamos praticando esse sentimento fraternal. E esse texto que traz essa reflexão sobre esta epístola, Emmanuel começa da seguinte forma: forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo. É o impulso sectário que atormenta enormes fileiras de seguidores. E aí a gente vai pensar, por que contrassenso? Por que esse sentimento fraterno seria um contrassenso em nossas vidas? Será que nós paramos, então, para compreender o que é esse sentimento fraterno? Eu, muitas vezes, antes desse estudo, seguido eu me questionava, às vezes eu falava, né, um abraço fraterno. Será que eu sabia o que era esse abraço fraterno? Às vezes eu me questionava se realmente eu estava colocando naquela fala essa fraternidade para esse abraço. E aí eu fui buscar, né, no dicionário o que é fraterno, o que é fraternidade. E ele vem dizendo que fraternidade é um sentimento de irmão para irmão. Tal sentimento que faz com que a gente identifique algo que vibra no nosso coração, ou que deve vibrar no nosso coração. Um sentimento profundo que é o fundamento da paz interior que todos nós devemos ter quando tratamos com os nossos irmãos. Este é o principal fundamento do Evangelho de Jesus. Olharmos uns aos outros como irmãos, respeitando cada um com as suas diferenças, cada um com o seu tempo evolutivo. E será que a gente já parou para pensar sobre isso? Será que essa ideia sectária que Emmanuel traz aqui não é o que a gente comete diariamente nas nossas vidas? E ele segue na reflexão. Mais reflexões, mais ouvidos aos ensinamentos de Jesus. Essas batalhas injustificáveis estariam sempre sendo apagadas. E quando a gente traz esse ensinamento para dentro da doutrina espírita, doutrina esta codificada por Kardec, o Kardec traz nas suas obras básicas generosamente o que é a fraternidade e o que nós devemos, como que a gente deve trabalhar essa fraternidade. E ele vem dizendo que essa fraternidade deve ser a boa nova da sociedade ao qual vivemos.
Não estamos aqui sempre falando sobre o nosso planeta está em regeneração, falta tantos anos para ele regenerar. Mas será que ele regenera se nós não formos fraternos? Essa seria uma reflexão. E esta reflexão, Kardec traz na questão 793 do Livro dos Espíritos, aonde ele pergunta: por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa, essa civilização, essa sociedade civilizada? E os Espíritos respondem: reconhecei-la-eis pelo desenvolvimento moral. Crede que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtidos maravilhosas invenções, porque vos alojais e vestistes melhor do que selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando a vossa sociedade houverdes banido os vícios que se desonram e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos, que hão percorrido a primeira fase da civilização. Então, a gente acha, né? Hoje, computador aqui para fazer exposição, sendo transmitido pelo canal do YouTube, nas suas casas, as pessoas confortavelmente ouvindo, e tantas tecnologias que, graças a Deus, elas existem. O que seríamos de nós nesses 2 anos de pandemia? Mas a gente já sabe que tudo tem um propósito quando é iniciado, mas nós, por não sermos moralmente evoluídos, distorcemos a ideia e fazemos mau uso dessa tecnologia. Então, nós apenas somos esclarecidos. A civilidade ainda precisa ser galgada por nós. Muitos de nós ainda temos que aprender muito sobre o que é civilização, sociedade totalmente evoluída moralmente. E aí a gente pode pensar, se nós não somos civilizados, muitos de nós, ou todos nós, eu vou fazer no geral, todos nós, incluindo eu, logicamente, quando a gente sempre fala que os estudos são reflexivos para nós, a gente vai pensar que essa fraternidade ainda não acontece de uma forma natural. Ela acontece, muitas vezes, dentro da nossa casa, no nosso pequeno núcleo, mas já não acontece no nosso trabalho, não acontece com o nosso vizinho, que muitas vezes nós não sabemos nem o nome. Então, essa relação que a gente ainda, ligado com esses vícios, orgulho, vaidade, egoísmo, ainda predominam no nosso coração. Logo, se esses vícios predominam no nosso coração, nós não somos civilizados moralmente. Nós somos esclarecidos. Porque a gente sabe que a gente precisa extorquir do nosso coração esses vícios. Mas a gente ainda não descobriu a fórmula de como fazê-lo. Por isso estamos aqui. Por isso estamos aqui ouvindo e refletindo. Como que nós vamos fazer? Aos poucos, irmãos, aos poucos vamos fazer. Com muita fé, com muita esperança que esse conhecimento seja absorvido e praticado. Essa prática diária, essa prática de olhar ao outro, bem no conceito, né? Olhar para o outro como irmão, já é um princípio de respeito que a gente vai adquirindo. E Emmanuel continua. Ainda hoje, com manifestações no plano espiritual, na renovação do mundo, cada momento surgem grupos e personalidades solicitando fórmulas do além para que integrem o campo da fraternidade pura.
O que Emmanuel quer dizer? Que não existe fórmula mágica para sermos fraternos. Não é eu li o conceito do que é ser fraterno. Bom, agora eu vou dormir e vou acordar uma santa criatura amando todo mundo. Então, não tem fórmula mágica. Tem trabalho, tem exercício, tem reflexão, tem autorreflexão sobre o que somos, quem somos, o que estamos fazendo aqui, por que viemos para este plano físico, espiar e provar. E assim a gente vai lutando, né, diariamente contra os sentimentos ruins, que ainda nos movem, e muitas vezes a gente nem sabe que eles nos movem, mas eles nos movem. Às vezes, nas mínimas coisas, eles eclodem. E a gente fica, meu Deus, como que eu agi dessa forma? Se a gente agiu dessa forma, é porque ele ainda mora ali. Então, a gente ainda precisa trabalhar. É ruim? Não, é bom. Porque imagina se a gente passasse essa encarnação toda e ele guardadinho ali. Ele tem que explodir, porque a gente precisa cortar. Se a erva daninha não nasce, a gente nem sabia que ela existia. E o que os espíritos esperam, né? O que esperamos, entretanto, de todos nós que estamos aqui estudando, nos esclarecendo, nos trabalhando mentalmente, né, sobre esta reflexão da fraternidade? Que a gente exemplifique esse amor. Que a gente comece a colocar em prática tudo isso que a doutrina espírita nos proporciona. E nos proporciona, gente. Temos o Evangelho, temos as 5 obras básicas. Temos essa livraria cheia de livros. Temos exposições e palestras que nos fazem refletir muito sobre os ensinamentos do Mestre. Então, nós temos arcabouço para isso. Precisamos colocar em prática. Da teoria, não se evolui se não praticar. Porque, se a gente for pensar, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, essa teoria a gente já adquiriu lá, no plano espiritual, enquanto nós estávamos no processo de erraticidade, que é o intervalo entre uma reencarnação e outra. E aí, quando a gente está pronto, a gente diz, eu quero ir para a Terra provar os meus conhecimentos. Então, se eu venho provar esses conhecimentos, eu venho praticar e ver se eu passo nessa prova. Então, mais uma vez, nós estamos nessa reflexão, né? Claro, sabemos, temos limitações, temos as fraquezas, os vícios, quando a gente está aqui, pela energia que o planeta ainda emana, né? Muitas vezes a gente sucumbe, mas vamos ser mais misericordiosos, né? Conosco, com os nossos irmãos, e assim deixar os nossos orgulhos, os nossos melindres. Agora eu lembrei para a Cris, porque nós estávamos brincando no início daqui sobre melindres. Então, essas relações assim que a gente vai ter que trabalhar sobre as nossos vícios, vamos pensar dessa forma. E Emmanuel fala o seguinte, muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde a obra sobra preocupação de criticar. O que isso quer dizer? Quando a gente sabe muito, mas não pratica, a gente sabe olhar e apontar o dedo. Ah, o fulano não faz, o ciclano não faz, e eu faço. Será que eu trabalho? Se nós todos estivéssemos imbuídos no trabalho do bem, não teríamos tempo de pensar coisa ruim. Já tem aquele ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Um ditado bem comum. Então, se nós, além de enchermos a nossa consciência de conhecimento e colocar em prática, a gente trabalha tanto que não tem tempo de pensar ou de criticar qualquer erro do outro.
Eu até trouxe, né, para este trecho, para exemplificar, coisas que a gente conversa muito. Quem faz parte do ápice, né, que é a área de assistência e promoção social espírita, muitas vezes a gente... mas será que o fulaninho merece receber essa assistência? Será que o ciclaninho merece receber? Quem sou eu para julgar? Eu posso saber, eu posso conhecer, mas eu não tenho o direito de dizer que ele não merece. Não me cabe. O que cabe a nós do ápice? Mostrar o quanto ele necessita e o quanto o outro necessita muito mais. Esse é o esclarecimento que a gente procura colocar para eles. Será mesmo que eu estou precisando? Será que eu não estou tirando o lugar de alguém? Mas não é eu que vou dizer, tu Mabel, tu não. A Carmen Vera pode. Não, eu não tenho esse direito. Mas eu posso esclarecer. Será realmente que precisamos? Então, esse é uma forma da gente ser solidário. Estender a mão para quem chega até nós pedindo esse socorro. Mas eu não vou dizer tu mereces socorro ou tu não mereces socorro. E aí, chegando nesta relação que Emmanuel continua dizendo, ele diz assim: instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta assistência do plano espiritual para que as instituições funcionem de maneira correta, principalmente uma casa espírita, funcione, trabalhe e faça o seu trabalho de se desenvolver? O Emmanuel diz que não falta nunca assistência, porque toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. Quando se verifica a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusam a si mesmo pela defecção dos compromissos assumidos ou pela indiferença do ato de servir. E neste ponto aqui, eu vou retomar o que eu tinha falado anteriormente. Quando a gente é muito esclarecido, nós temos grupos de estudo, então nós estudamos sobre a doutrina, mas a gente, às vezes, não tem tempo de praticar a doutrina, não está aqui dentro como um trabalhador, como um voluntário da casa. Muitas vezes a gente aponta dedos. E muitas vezes acontece também dentro de setores esse sectarismo de eu penso de uma forma, o fulano pensa de outra, então eu não me dou com fulano, então eu não quero andar com ciclano. E aí a gente vai pensando, será que é isso que eu estou falando agora e o que prega o Evangelho de Jesus? Se não é nos olharmos como irmãos e, independente da diferença de pensamentos, somos irmãos. Respeitar uns aos outros. Respeitar o quanto um pensa, o quanto o outro pensa, e o quanto ainda falta, de repente, de esclarecimento para aquele que pensa diferente. Mas respeito, isso é muito importante. Porque nós somos irmãos. E nós estamos dentro de uma instituição cristã que está pregando esse amor. Então, devemos trabalhar e desenvolver esta prática do bem, essa prática do amor, essa prosperidade mútua. Então, devemos entender que o cristianismo, dentro das suas doutrinas, deve fazer um movimento de mudança nesse sentimento. É esse o convite que eu estou fazendo no momento. Convidar a pensar de uma forma diferente, de uma forma mais cristã, de uma forma fraterna entre os nossos sentimentos e os sentimentos dos nossos irmãos. E aí a gente vai pensar assim, bom, mas que acontece muito, né? Eu não vou lá na casa espírita, ou eu vou lá na casa espírita porque o fulano vai, porque o ciclano vai, porque o ciclano falou aquilo. Não, a gente tem que vir para uma casa espírita porque a gente quer estar próximo dos ensinamentos do Mestre Jesus.
Esta casa vai muito além do que as pessoas encarnadas que aqui trabalham. Ela tem uma representação do Evangelho de Jesus que não deve ser deturpada por nenhum de nós. Quando eu estava aqui estudando e vendo, chegando, eu não mexi com a Mab, estou ficando nervosa, porque estava, e a responsabilidade de quem está aqui falando. Porque eu estou falando sobre o Evangelho de Jesus, sobre os ensinamentos dele. E a minha moral, será que eu tenho tanta moral para falar? Eu me esforço, diariamente. E eu estou aqui pela causa. Eu não estou aqui por causa do ciclano, do Beltrano. E é esse o convite também que esse estudo faz, é sobre estarmos aqui porque nós queremos estar próximos aos ensinamentos do Mestre e praticar esses ensinamentos do Mestre, que não necessariamente tem que ser dentro dessa casa espírita, e sim ser no nosso dia, quando a gente sai da porta. Quando eu sair dessa porta, eu tenho que ser a mesma Andréia que está falando aqui para vocês. Eu não posso ser outra lá. Se esse ensinamento de Jesus chegou em mim. Se eu vou praticar esse ensinamento. Então, é essa reflexão que a gente tenta fazer. Por quê? Porque Jesus, se a gente for olhar para a história dele, ele não deixou uma linha escrita. Ele foi amor puro, desde a hora que acordava até a hora que dormia, e se dormia. Porque ele exemplificou. Ele era o exemplo supremo do sentimento fraternal por qualquer um daqueles que chegava para ele, inclusive os que odiavam ele. Então, é esse sentimento que nós devemos nutrir em nós. É essa reflexão que amor fraternal é esse que eu tenho e que devo desenvolver em mim para ser cristão, para seguir os ensinamentos de Cristo, para assim ser alguém melhor, para alguém que veio para a Terra para provar e espiar que aquele ensinamento adquirido na erraticidade, sim, está acontecendo. E chegar nos desígnios da nossa criação, que é chegar à perfeição. Vai ser nesta encarnação? Não. Muito provavelmente não. Mas se a gente sair daqui melhor do que a gente chegou, palmas para nós. E quando a gente pensa, né, quando a gente estava falando sobre essa questão de sermos uma sociedade esclarecida e uma sociedade civilizada, a gente fica pensando também, né, o quanto a gente, o mundo tecnológico muitas vezes nos afasta de outras pessoas, de nossa família, porque gera um processo que a gente vai pensar de poder. Isso também é uma questão que a gente tem que entender do nosso esclarecimento. O que a gente faz do nosso conhecimento? Se isso não gera também um sectarismo. Se isso não gera essa separação. Eu sei mais do que o outro, então eu não ando com quem sabe menos do que eu. Então, essa também é uma questão que a gente vai pensar que é uma deturpação moral. Se eu sei mais do que alguém, eu tenho obrigação de estender a mão e auxiliar aquele que sabe menos do que eu. Então, esse também é uma maneira que a gente deve refletir sobre a sociedade, sobre a questão da religião, sobre o que é esse espiritismo dentro da nossa vida. Sobre esse sentimento que é rever a nossa conduta como seres sociais, como seres que vivem em família, que vivem em comunidade, e essa comunidade deve ser fraternal. E assim a gente termina a nossa reflexão com a reflexão de Emmanuel sobre a Epístola de Paulo, que é o último parágrafo desse texto.
e que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada é imutável e permanece conosco. Amai-vos uns aos outros. Então, meus irmãos, depois desta última frase, não temos o que discutir, né? Então, esse é o estudo da noite. Reflitam como eu estou refletindo desde que eu comecei esse estudo. E que tenhamos muita paz no nosso coração, muito amor fraternal a ser desenvolvido. E um grande abraço para todos. Boa noite. Tudo é um exercício diário, né? Todos os dias a gente tem que refletir.